Salve galera, tudo bem com vocês? Jogo rápido aqui, até porque eu tô bem atrasado, né, cara? Mas você sabe como é que é, né? Eu amo vocês e eu sempre tô aqui pra atualizá-los. Vamos falar dessa entrevista que aconteceu agora há pouco, de mais ou menos uma hora, do John Textor no Seleção Sport TV, apresentado pelo André Rizek, tendo a participação ali remota do narrador Kleber Machado, além da participação ali dos internautas, né, que fizeram algumas perguntas sobre estrutura e tudo mais, e também houve ali a participação na bancada do Carlos Eduardo Lino e do Paulo César Vasconcelos, que inclusive é botafoguense, né? Então houve ali um tradutor e vamos aqui falar aqui um pouquinho sobre quais foram as principais aspas, né? Tudo que ele falou a respeito de todos os pontos aí principais sobre tudo, né, referente ao futebol brasileiro, a nova liga, a arbitragem, né, depois do polêmico jogo que tivemos entre Botafogo e Internacional, contratações, as polêmicas aí envolvendo torcida. Se inscreva aqui no canal Brown e Fogo, estamos querendo chegar a 77 mil inscritos. Ativa o sininho, deixa o like e, por favor, se inscreva mesmo, aperta nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Afinal, 20% das pessoas que assistem aqui o canal Brown e Fogo não são inscritas, estou ficando bolado com vocês. Vamos embora, vamos rápido porque eu estou atrasado. Hoje, né, nesta quinta-feira, ainda tem que ir para o outro lado da cidade que eu comento Cruzeiro e Fluminense, né, pela Copa do Brasil, transmissão internacional. Rapaz. Inclusive transmissão botafoguense, porque o narrador vai ser o Gonçalo Luiz, que é botafoguense, né, da Botafogo TV, e eu vou estar comentando lá também. Mas vamos lá, sem enrolação. Primeiro, o John Textor foi questionado ali sobre alguns pontos, vamos colocar assim, mais superficiais assim no futebol brasileiro, né? A entrevista começa em linhas gerais sobre o futebol brasileiro, afinal é um programa ali de bancada de jornalismo esportivo geral, né? Não é uma bancada, por exemplo, da mídia independente, né? Não é uma conversa com Fala Fogão, né? Do Brownie, do TF, do Fabiano Bandeira, né? Ou seja, os primeiros assuntos eles não são tão específicos assim. Ele falou sobre a Libra, ele falou sobre a emoção no futebol brasileiro, ele falou que as negociações, né, com a Libra, ele já esperava as coisas dessa maneira, né, aquilo que a gente já sabe, né, cara, que ele falou a respeito de aumentar, né, o tamanho do negócio do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro deveria ser um negócio muito maior pela proporção que é a qualidade do seu futebol e do seu produto em mãos, né, e ele fala muito sobre isso, né, de você não discutir apenas o tamanho de cada pedaço do bolo, mas aumentar essa torta. Ele sempre usa, né, essa metáfora, né, cara? Vamos colocar assim, né? E aí, depois ele fala um pouquinho, né, eles vão mais para linhas mais específicas sobre Botafogo, tá legal? E aí muito se falou a respeito da situação, né, da invasão no CT, né, que foi uma coisa que teve um apelo, né, e evidentemente furou, né, a bolha, vamos colocar assim, a bolha Botafogo, né, e dessa maneira, né, a gente teve uma repercussão muito grande e o John Textor afirmou, com as próprias palavras, que ele perdeu alguns jogadores, ele usou no plural, né, que o Botafogo perdeu alguns jogadores nessa janela depois do ocorrido, né, daquela imagem, né, de torcedores dentro do DM, né, da sala ali de tratamento fisioterapêutico do Botafogo, lá no Espaço Lonier. Essas foram palavras do Textor. E aí o André Rizek pergunta se especificamente isso tem a ver com o Zahavi, né, porque ele cita que um grande jogador, né, que é o que mais, que a torcida mais pede, né, cara, é o jogador que a torcida mais pede nesse momento. E o André Rizek completou com essa pergunta, né, e o Textor disse que não queria citar nomes, né, mas que é um grande jogador, é um jogador já veterano, com família. Ele deu a entender que era o Zahavi de duas uma, né, cara, pelo menos na minha percepção, tá legal? Que com certeza isso deve ter chegado no Zahavi e gerou ali vamos colocar assim, um atrito, uma turbulência, um questionamento, não tem dúvida, né, mas agora, de duas uma, ou de fato isso está acontecendo, né, dessa situação está um pouco mais estremecida, ou, vamos colocar assim, é uma forma do John, eu não vou dizer blefe, né, mas de impactar com o que aconteceu, né, afirmando
que tudo isso gera riscos, principalmente de um atleta que vem de muito longe, com uma outra cultura, tudo mais. Embora, né, eu seja assim muito suspeito para falar, porque para mim o Botafogo já deveria dar um prazo no mínimo até segunda-feira, no máximo até segunda-feira, chegar ao Zahavi, assina ou não, ponto. Né, esse negócio de ficar devolvendo documentação, entrega, devolve com mais contrapontos, cara, a gente tem um plano a seguir. Inclusive, eu, Brownie, espero que o Botafogo tenha um plano B, né, o que eu não sei, aí quando eu falo que eu não sei é porque realmente eu não tenho essa informação apurada. Né, eu não sei se o Botafogo tem um plano B em negociação caso o Zahavi diga não. Caso o Zahavi vá para o Maccabi Tel Aviv, caso ele vá para os Estados Unidos ou para qualquer lugar. Né? Se ele disser não para o Botafogo e não vier jogar no Botafogo, eu espero que o clube tenha, que o Mazuco, que o Textor, que o Alexandre Brito, Alessandro Brito, confundi com o Alexandre Barros, que é o gerente de estádios, que eles tenham um plano B. Né? Porque não adianta você ficar negociando durante 4 meses com um único sujeito e não ter uma alternativa caso esse cara diga não. Né? Não tem como. Né? Inclusive, eu acho que o Botafogo deveria tratar essas negociações de maneira mais rápida no futuro. Né, indo tete a tete lá para se reunir com o cara, enfim. Mas essas foram as palavras, né? Ele falou muito sobre as vaias, né, cara? Eu acho que sobre invasão, né, tudo mais, eu tendo a concordar, mas agora a situação é a seguinte: vaia, enfim, o torcedor não vaiar, a questão de vergonha, time sem vergonha. Eu, Brownie, eu sou um adepto de vaiar só ao fim do jogo se tiver motivo, tá? Eu sou desse perfil. Só que, assim, ele não vai conseguir mudar essa cultura. Essa cultura existe há décadas, né? Do cara, ele vaiar, xingar quando as coisas estão dando errado, porque como a vida dele já é muito sucateada, ele quer ter um motivo para sorrir, comemorar no futebol. E quando ele não tem, ele fica irritado. E não tem jeito. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. As torcidas do Rio de Janeiro, todas elas são muito, muito, muito corneteiras. Muito, né? Além da conta. Né? Então, eu vejo por esse ponto. Eu achei muito legal o André Rizek impressionado positivamente, né, falando, pô, pra minha surpresa, a maioria das perguntas dos botafoguenses aqui, dos torcedores, né, são sobre estrutura, CT, como é que tá a situação do local, tudo mais. Né, eu esperava ver que o torcedor botafoguense é qualificado, né, cara? A gente sabe que a gente tem que construir uma base para aí sim, né, consolidar um bom projeto. E basicamente que o Textor fala que ainda está em andamento. Eu também sei, através de algumas apurações, que o Botafogo está buscando, né, já está com um local assim, digamos, terra à vista para conseguir construir esse CT, base profissional, uma área para colocar tudo bem próximo um do outro, né, um local, digamos, próximo ali até do Lonier, né, tudo mais. Só que agora, eu acho que a gente tem que agilizar um pouco isso. O próprio Textor falou que o grande dele falado que ele quer sonhar com os olhos abertos, que ele quer sonhar com um título a longo prazo, mas ele tem que cuidar do rebaixamento esse ano, que ele quer sonhar com jogadores de alto nível, mas ele quer formar primeiro, e para isso ele tem que ter uma estrutura, né? Ele falou muito, só que agora a gente tem que agilizar isso, cara, né? Continuamos lá no Cefat, né? Longe, uma estrutura aqui no Lonier, que é uma estrutura provisória, e tudo isso é significativo para que o Botafogo melhore, cara, né? E falou também sobre estádio, né, cara? Né, falou sobre estádio, né? Aquilo tudo que a gente já sabe, que o Newton Santos não foi construído para ser um estádio de futebol, que ele quer um alçapão. Ele falou também bastante sobre arbitragem, né? E aí eu achei que ele foi assim, ele deu um tapa de luva na comissão de arbitragem do Brasil. Os árbitros aqui, eles não são profissionais, né? Eles são, digamos assim, eles são profissionais na teoria, na prática não são. Eles são semi-amadores, né? Eles têm ali uma cartela ali de treinamento, de exames, né, e tem que se apresentar na hora do jogo, eles recebem por jogo, e eles não ficam assim, eles não têm uma rotina como o jogador, o técnico tem, de treinamento, capacitação, viagem, jogo, não tem. Né? Eles podem receber 3, 4 mil por jogo, os principais árbitros de Série A, e ter um outro emprego, ter um restaurante, ter um escritório, né, trabalhar com uma outra situação. Né? Então, para o árbitro, é por isso que eu acho, se você fizer uma pesquisa secreta, porque na frente de todo mundo eles vão falar, vai ser o discurso do PC Oliveira, nós queremos profissionalizar. Mentira. Né? Se você fizer uma pesquisa secreta com árbitros, né, principais da Série A, se eles preferem a arbitragem profissional, com eles tendo horário para treinamento, né, concentração, treinamento interno, externo, prática, teoria, né, viagem, jogo, e ganhando um salário fixo, eles não vão querer. Porque eles vão ganhar talvez menos dinheiro,
porque eles não vão ter o tempo para cuidar de outros estabelecimentos deles. Então, eles gostam da várzea, né? Vamos colocar assim. E o Textor expor isso dessa forma é muito importante, porque externam o que de fato está errado no futebol brasileiro. Ah, os árbitros são vítimas do sistema, eles apoiam o sistema ruim. É isso, né? E aí, eu acho que o principal destaque é quando ele fala aí sobre a janela, né, em que ele fala de alguns jogadores, uma dificuldade para trazê-los, e nas entrelinhas ele cita, ele explicita, vamos colocar assim, o Zahavi, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que esse fim de semana ele pode ser muito decisivo nesse sentido, né, para que a gente tenha alguma resposta. E eu espero que, independente da resposta do Zahavi, se ela for sim, não, o Botafogo tenha um plano, saiba o que fazer. Sim, beleza, problema resolvido. Não, tem que ter outra opção. Não tem outra saída. Valeu? Gente, beijo pra vocês e eu quero saber qual foi o destaque que você encontra, né? Qual é o destaque que você encontra a respeito de todas essas falas do Textor no Seleção Sport TV. Valeu? Fui, volto à noite. Valeu!